Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Logo da jangada. Um círculo amarelo com as bordas em azul escuro. O desenho de uma jangada e a palavra jangada, escrita no seu interior, em azul escuro. Fundo amarelo com letras em azul escuro. Escrito: Oficina, a escrita enquanto espaço de poder e inclusão. Episódio 5. Acessibilidade e inclusão. Por Marcos Lima. Marcos é um homem de pele clara e cabelos castanhos. Veste uma camiseta branca do seu canal, Histórias de Cego. E atrás dele há uma parede branca. Bom dia, boa tarde, boa noite! Galera que acompanha o Histórias de Cego. Talvez você já tenha visto isso aí pela internet. Talvez seja uma das 11 milhões de pessoas que já frequentaram o meu canal Histórias de Cego. Eu sou Marcos Lima, sou jornalista, sou palestrante, sou youtuber do canal Histórias de Cego. Faço consultorias, palestras por todo o Brasil, mundo virtual. E fui convidado para participar desse projeto Jangadas, falando justamente sobre uma das minhas paixões, que é a escrita. Eu recém lancei meu primeiro livro, Histórias de Cego, tudo Histórias de Cego, né? E eu tô aqui, queria dividir um pouquinho de como é a minha experiência com escrita, como é a minha experiência com livros, nesse projeto bem bacana, o Projeto Jangada, que fala da escrita como forma de arte. E uma das minhas paixões é escrever, tanto que os meus projetos todos nasceram de um blog. Então, convido vocês a assistirem, se vocês gostarem, procurarem o meu canal Histórias de Cego na internet, curtirem pelo Instagram, pelo Facebook e principalmente pelo YouTube. E sobre mim, eu nasci enxergando um pouco, fui perdendo a visão, com 6 anos eu perdi completamente, por conta de um glaucoma congênito, apesar de ter feito 16 cirurgias e outros exames sob sedação, o glaucoma acabou vencendo, por assim dizer, eu fui perdendo até não restar mais nada para perder, o que acontece quando a gente perde alguma coisa que a gente tem pouco. Com 6 anos eu fiquei totalmente cego. Então eu já fui alfabetizado cego. Fui alfabetizado no sistema Braille. Não sei se todo mundo conhece, mas o sistema Braille é um sistema... não é uma língua, como Libras, né? A Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é usada por surdos no Brasil, é uma língua, né? É considerado uma língua. O Braille não é uma língua, o Braille é uma representação, é um alfabeto. A gente escreve as palavras exatamente da mesma maneira que a gente escreve, que vocês escrevem em tinta, só que o A é representado por ponto, a letra B é representada por ponto e assim por diante. Então eu fui alfabetizado em Braille, e o Braille é a única maneira que a pessoa cega tem contato com a letra. É claro que atualmente na minha vida eu não uso muito Braille, e eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas o Braille foi essencial para me alfabetizar, para eu ter contato com as palavras, para eu saber que casa se escreve com S e não com Z. Porque as outras formas que os cegos têm de leitura, a gente está escutando a palavra, né? A gente não está lendo a palavra. Então o Braille é super importante para que a pessoa cega possa ter contato direto com a palavra. Muitos cegos têm problemas de ortografia, justamente porque a gente não vê as palavras escritas, não toca nas palavras, né? McDonald's, palavra... comigo acontece muito em palavras estrangeiras. Eu lembro a primeira vez que eu li Los Angeles, eu vi que eram 2 palavras, Los Angeles. Eu achei muito, muito engraçado, porque na minha cabeça eu imaginava L-O-S-A com acento circunflexo, N-G-E-L-E-S, né? Claro, eu tinha 9, 10 anos. Então, quando eu descobri isso, foi curioso. Vocês estão cansados de ler o tempo todo McDonald's, de marcas, né? Eu nunca li essas marcas. Tem uma marca de óculos que é Chili Beans, e eu nunca tinha lido. E pra mim era T-I-L-I, né? Quando eu li que era Chili Beans, que é tipo feijões apimentados, caramba, que engraçado, né? Assim que é. Então a gente acaba fazendo descobertas quando a gente não tá lendo a palavra. E no meu caso eu não estava lendo a palavra, eu estava só escutando. Meus primeiros livros foram livros em Braille, que foram os livros usados na escola. Eu lembro muito, eu estudava numa escola de cegos, então cada ano, início de ano letivo, a gente ia para a imprensa Braille, que era onde os livros eram produzidos, para pegar os livros daquele ano. Para mim era uma festa, pegar o livro de matemática, de português, quando eu era pequeno, de estudos sociais. Eu amava aquele ritual, o cheiro de livros. Os livros nem sempre eram novos, às vezes eram livros vindos do ano anterior, mas
Para mim, o programa da primeira semana de aula era chegar em casa, me ajoelhava numa almofada, botava o livro em cima da cama e lia todos os livros de matemática, de português, de estudos sociais, enfim. E isso foi um ritual meu da primeira série, né? Quando eu comecei a ter livros, até a 8ª série. Foi quando foi o período que eu estudei na Escola de Cegos, no Rio de Janeiro, estudo Benjamin Constant. Então esse foi o meu primeiro contato com a leitura e, por conseguinte, com a escrita, né? Porque você, quando lê bem, você tem uma fluidez maior na escrita. Quando você lê de uma forma rápida, de uma forma, eficiente, né? E constante, você tem contato com a palavra e você entende como aquela palavra e você abre a sua mente em termos de escrita, né? E aí a gente já toca um pouco no nosso tema aqui, escrever, né? Para você escrever, você tem que ler. Porque ler te abre possibilidades. Pelo menos comigo, ler cria coisas na minha cabeça. Eu lia tanto que eu acabei desenvolvendo um método de leitura braille, que eu usava as 2 mãos. Então eu lia muito rápido, eu ganhava todos os prêmios de leitura no colégio, ganhava fita cassete, que na época era um tesouro. Eu amava fita cassete, porque eu gostava de botar o meu gravador perto da televisão e fazer gravação de programas, documentários, assim, eu amava. E depois passava pro braille, ficava escutando, parava a fita, escutava, parava a fita, passava para baixo, escutava, parava a fita, passava para baixo, escutava, parava a fita. Eu amava isso, não tenho mais meus cadernos, algumas gravações dessa eu consegui salvar pro computador, mas são muito poucas, mas eu lembro muito de momentos da minha infância. E eu criava histórias também, eu escrevia histórias em braille sobre continentes explorados, coisas da minha cabeça. E ao mesmo tempo eu comecei a buscar literatura. Literatura em braille sempre foi difícil, existe, óbvio que existe, eu já li muitos livros em braille. E um dos livros que mais me marcaram logo no início da minha vida de leitura foi Robinson Crusoe, né? Aquilo fantástico, a história do náufrago numa ilha, aquilo me despertava muitas sensações, muitas imaginações. Eu li o livro várias vezes, era em braille o livro. O que é raro, porque os livros em braille eles são caros para imprimir e eles também acabam ocupando um espaço muito maior. Porque pense comigo, o livro em braille, o braille é formado por pontos. Pontos, eles têm que ser fora do papel, né? Eles têm que ser um relevo no papel. Então, mesmo que aquele braille, que aquele relevinho, ele dê conta de 2 milímetros, por exemplo, eu não sei exatamente quanto que é, 2 milímetros vezes 15 páginas, nós já estamos aí com 30 milímetros, que já são 3 centímetros de altura só com relação às letras. 100 páginas de 2 milímetros de livro já são 20 centímetros só de grossura. Então, o começo de conversa, o livro em braille, ele é mais grosso, porque as letras em braille, elas precisam de um espaço para se expandir, porque são pontos, mas principalmente as letras em braille são muito maiores que as letras que vocês usam, sabe por quê? Porque o tato não é tão desenvolvido quanto a visão. O que nós, enquanto raça humana, precisamos mais, desde a época das cavernas até hoje, nossa evolução de milhões de anos? Nós precisamos mais de tato ou da visão? Nós precisamos muito mais da visão. Então, por isso a visão é muito mais aguçada. Por isso a visão é o sentido mais utilizado mesmo. 95% dos estímulos, de 85 a 95% dos estímulos que uma pessoa recebe no dia são visuais. Porque o olho o olho é um órgão muito complexo, a visão passou a ser realmente o sentido mais utilizado. Então, para eu poder perceber uma letra com o dedo e poder diferenciar ela de outra letra, ou diferenciar aquela conformação dos pontos, ela precisa ser de um tamanho que, ao olhar, seria gigante. Equivale mais ou menos a uma fonte 30 de vocês. Então, para vocês terem uma ideia, imagina um livro repleto de fontes 30, né, com letras e fontes 30, imagina o quanto ele seria grande. E é isso. Então, o braille, ele ocupa muito espaço. Então, para um livro pequeno, como Robinson Crusoe, e outros livros, até dava. Agora, para livros maiores, a gente precisava de outras soluções. Imagina O Senhor dos Anéis, que é um livro gigantesco, ou Harry Potter, ou a própria Bíblia. Eu não exagero quando digo que uma Bíblia é uma estante inteira de livros em braille. Enquanto você tem uma biblioteca, como tinha na minha escola, é fácil de armazenar. Mas em casa, né? Eu cheguei a ter alguns livros em braille em casa, mas não tem espaço para ter muitos livros em braille. A minha casa é pequena. E desde a infância, quando eu queria acesso a outros livros, principalmente a livros mais recentes, eu precisava recorrer a outros meios.
O Braille, ele também tem um aspecto legal, que publicações em Braille não podem ser vendidas, você não pode ter na livraria um livro Braille, você pode vender a transcrição desse livro. Então você tem lugares que você encomenda a transcrição de um determinado material para o Braille, mas você não pode vender aquela publicação em Braille. Essa portaria foi feita justamente para incentivar que os livros em Braille fossem distribuídos, né? Mas ele acaba gerando com que as editoras não vão se preocupar em fazer coisas que não tenham um retorno. Até porque a impressão Braille é muito cara. Uma impressora Braille chega a custar R$100 mil facilmente, sabe? Então, o Braille é dispendioso na hora de você imprimir, o Braille é dispendioso na hora de você armazenar. Então, o Braille ele não é prático. E olha que eu amo o Braille, eu gosto muito de ler o Braille, mas a função do Braille é uma função, na minha opinião, uma função acadêmica, uma função para alfabetização, para a pessoa poder ter o contato com a letra, porque o Braille é a única forma de a pessoa ter contato com a letra, e serve pontualmente para um elevador, para você apertar o botão certinho, serve para um cardápio em Braille, coisas que eu acho muito importante. E quando não tem um Braille, como a pessoa cega lê? Desde antes até de começar a ser alfabetizado, eu ia a um lugar chamado Clube da Boa Leitura, no Rio de Janeiro, e pegava fitas com histórias infantis que eram lidas por pessoas, voluntários, que faziam a gravação. E às vezes a história eram 3, 4 fitas, e era muito bom, eu ouvia várias vezes, eu gostava demais daquelas histórias, e aquilo começou a me despertar o prazer pela leitura. Além disso, meu pai e minha mãe liam para mim, tinham o hábito de ler para mim, e nem eram exatamente histórias infantis. As histórias infantis eu via nas fitas, né? Mas meu pai gostava muito, tinha uma enciclopédia que era a Enciclopédia Abril, acho que era anual que era publicado, e tinha o perfil dos países, e eu amava isso. Eu abria em países exóticos, tipo Vanuatu, Micronésia, e eu adorava que ele pudesse fazer a leitura, e eu fazia as anotações em Braille, Kiribati, Ilha Salomão, enfim, eu gostava demais, eu lia demais, eu adorava. Com a minha mãe, eu tinha uma enciclopédia chamada Povos e Países, que recentemente eu consegui comprar de novo no Mercado Livre, só que são 4 volumes e textos super bem escritos, da década de 70, só os textos antigos, claro, mas os capítulos eram por países: Índia, Espanha, América Central, Antilhas, Estados Unidos, Brasil. Sim, são textos que talvez não tenham o valor geográfico de hoje, não tenham o valor da atualidade de hoje, claro, se passaram 50 anos e o mundo mudou muito, mas são textos muito bem escritos, muito elaborados. Eu viajava, eu amava esses textos, eu amava ouvir, minha mãe lia para mim, eu gravava em fita, e depois, e aí primeiro eu passava para Braille, aí depois quando comecei a ter o computador, eu comecei a passar para o computador, e são textos que estão até hoje na minha memória, tanto que quando eu comprei o livro faz uns 3 anos no Mercado Livre, essa enciclopédia, eu demorei, mas achei um lugar que faz o escaneamento, e eles me mandam os fascículos. Ainda eu estou na metade, em 3 anos eles conseguiram fazer metade, porque é o Sesc Aclimação em São Paulo, e eu mandei o livro pelo correio, e eles fazem os fascículos e mandam para mim. E eu gosto muito, porque é uma literatura que se não tem o ar da atualidade, tem o ar do bem escrito. Eu comecei muito a valorizar coisas bem escritas, né? Então, a minha base de leitura na infância era isso, era minha mãe lendo, era meu pai lendo, eram as fitas que eu pegava na escola. E aí, quando eu comecei a ter computador, já no início da adolescência, para quem não conhece, tem os cegos, a gente usa computador com sistema de voz, né? Tem um canal de um cara meio feio lá no YouTube, História de Cego que Conta, só vocês botarem como cegos usam o computador que vocês vão ver. No início não tinha internet, eu comecei a usar computador pelo meados dos anos 90, então a minha diversão do computador era escrever. Eu escrevi histórias inventadas, a Terceira Guerra Mundial, aí escrevi outras histórias, enfim. Começava a escrever, coisas da minha cabeça. Hoje em dia eu tenho elas no computador, mas tenho até vergonha de ler, porque são mal escritas, mas foi o início de como eu comecei a escrever. O adolescente botando no papel as ideias, as coisas que eu pensava, e histórias adolescentes, né? E até que a partir
talvez de 98, cresce um pouquinho, começa a surgir as meninas na vida, as histórias de adolescente, eu comecei a escrever pra mim. Diário mesmo, um diário com as impressões da minha vida, o que eu escrevia, o que acontecia comigo. E isso foi se tornando muito importante para mim. Desde essa época, 98, eu faço sistematicamente, claro que a organização mudou um pouco, mas eu faço diariamente, eu escrevo sobre a minha vida. E eu amo fazer isso. Eu já vi que se recomenda fazer isso várias pessoas recomendam, até como forma de terapia. Eu faço isso naturalmente, porque eu amo escrever. Então, se eu quiser saber o que eu estava fazendo no dia 22 de junho do ano 2000, portanto 20 anos atrás, eu sei exatamente o que eu estava fazendo nesse dia. Isso é muito bom. Eu volto muitas vezes no tempo, isso me ajuda a reforçar a memória, porque quando você escreve, você aciona um outro mecanismo de guardar as coisas no seu cérebro e reforçar a memória, porque você pode voltar, você pode ver o que aconteceu, pode ver o que você sentiu, pode ver como é que estava você naquela época. Aí você pode discordar de você, falar, nossa, eu pensava isso, como eu mudei, como eu evoluí, nossa, aquela pessoa me fez isso, nossa, eu fiz isso para aquela pessoa. Então é muito bacana e é um exercício que para mim era uma terapia mesmo, um relaxamento. Muitas vezes eu estava escrevendo e me dava conta, enquanto escrevia, que eu estava registrando ali coisas que eu nem sabia que eu pensava antes. Então, o ato de escrever trazia para mim uma forma de um diálogo comigo mesmo. Acho que um autoconhecimento muito grande. Eu não escrevi em braille, eu escrevia no computador. O computador aceita linhas e palavras infinitamente. Então, se fosse em braille, primeiro que já teria se perdido, se rasgado, e tudo mais, e depois que eu parei um espaço gigantesco, né? A soma dos meus diários todos dá mais ou menos uns 15 a 20 Senhor dos Anéis, porque eu produzo mais ou menos um Senhor dos Anéis por ano, talvez um pouquinho mais, porque eu gosto, né? São coisas secretas, coisas não secretas, mas íntimas, por assim dizer. São coisas minhas que eu gosto de escrever, que eu gosto de registrar, e o fato de eu escrever no computador também me permite buscar Pô, imagina, se eu tivesse com calhamaço de milhões de volumes em braille e eu tivesse que buscar o dia 6 de junho de 2003. Era impossível. No computador basta eu entrar no arquivo referente ao ano de 2003, buscar pelo dia 6, em menos de um minuto eu tô lendo ali o que eu escrevia. Então é muito bom, porque o meu segundo grau todo, que já não foi numa escola de cegos, está coberto pelo diário. Então, outro dia aí, acho que foi durante o carnaval, eu li tudo e é muito impactante lembrar das coisas, ver como eu agia diante das coisas. É uma coisa que me faz muito bem. E escrevendo no computador, eu ficava muito tempo no computador, a partir do momento que eu passei a ter o computador, e na época a internet, quando você tinha na internet de escada, que você conseguia usar depois de meia-noite, aquele barulho, né? Quem tem 30, 40 anos lembra? Quando conectava, né? E eu lembro que quando eu fui preencher pro vestibular, preencher a faculdade, né? Eu tinha certeza de que eu ia fazer informática, porque eu ficava muito tempo no computador. Mas na hora que eu fui preencher, eu me dei conta de que sim, eu ficava muito tempo no computador, mas não era porque eu gostava de informática. É porque eu gostava de escrever no computador. Porque o computador era um meio que me dava uma plataforma infinita para eu escrever. E aí eu escolhi jornalismo, no caso comunicação social, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu detesto informática, no sentido de que eu não tenho paciência com tecnologia. Tecnologia é a melhor coisa que aconteceu na vida da pessoa cega, mas tecnologia, eu não tenho paciência, eu não tenho... Você me dá um aplicativo que pode ser super útil, se eu não conseguir mexer nele de primeira, eu dificilmente volto a esse aplicativo. Então, eu fiz a faculdade e claro, na faculdade você tem que escrever bastante, você conhece outras pessoas que gostam de escrever, aí tive blog com o pessoal com os amigos e tudo mais, aí eu comecei a escrever mais pra fora e meu diário continuando. Aí livros, né? Lendo livros, menos em fita, porque depois do ano 2000, começou a ser mais difícil ter livros em fita, e aí eu migrei pro computador. Baixar livros mesmo, formato PDF, de alguns anos pra cá, formato EPUB, e eu leio livro no computador. Não são audiolivros, eu li muito poucos audiolivros, são livros que eu baixo e o computador lê pra mim como se estivesse lendo o meu texto que eu escrevi, com a voz de sintetizador do computador. Pra quem quer ver como eu recomendo o vídeo que eu falei pra vocês, como cegos mexem no computador, que eu mostro como é que é esse software, como é que mexe e como é que... Audiolivros eu escutei muito pouco. Eu gosto, mas eu escutei tanto com o computador, é uma leitura muito rápida, inclusive, que eu não consigo muito migrar.
Então eu vou dizer para vocês que 100% dos livros que eu leio de 20 anos para cá são no computador, não são livros em braille. Como os livros em braille não são vendidos, como eles não são comercialmente viáveis, os livros que eu leio são no computador e até no celular, mas ainda prefiro o computador. Eu consumo literatura com livros no computador. Eu escrevo meu diário no computador. Então o computador virou um pouco a minha vida. A partir de 2010 eu comecei a escrever um blog chamado Histórias de Cego. Ele estava no site da Aurés Esporte e Cultura, que é uma ONG da qual eu fui um dos fundadores, que promove atividades esportivas para pessoas cegas ou com deficiência visual. Eu mesmo fui jogador de futebol de cegos por muitos anos. E aí, uma conversa com um amigo meu, com o Anderson Dias, que é presidente da associação, a gente conversou, pô, que legal, ele é muito parecido comigo, a gente estudou a vida inteira juntos, né? E a gente conversando na rua, pô, as pessoas têm essa curiosidade de saber, né? Que a gente anda e percebe que tem uma padaria pelo cheiro. Aí falou, por que não escreve isso? Eu era da área da comunicação, né? Ele é da área da fisioterapia, então eu tinha mais facilidade com a escrita. Então eu comecei a escrever no blog da Aurés. E começou a ter, no site da Aurés, no blog História de Cego, começou a ter muito retorno. E eu fiquei animando, e comecei a escrever e tudo mais. E foi engraçado que 2 anos mais tarde eu fui chamado por conta do blog para dar uma palestra no comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Os jogos que aconteceram no Rio de Janeiro, ainda faltavam 3 anos para os jogos, o comitê estava trabalhando, mas ainda tinha pouca gente. Eu fui convidado a dar uma palestra por conta do blog, porque me conheciam do blog, e ao final da palestra as pessoas me chamaram para trabalhar lá. E foi assim que eu mudei de emprego, que eu trabalhei 3 anos e meio no Rio 2016, a partir de uma palestra minha, e que veio de um convite do blog. Então a escrita começou a me abrir portas. Eu era um cara muito tímido, escrever para mim sempre foi mais fácil do que falar. Falar sempre foi mais complicado, né? Falar em público era uma coisa que eu achava que eu nunca ia fazer. Agora eu ganho a vida dando palestra e fazendo vídeo, mas numa época da minha vida era complicado, era difícil mesmo. E quando eu fiz essa palestra, eu comecei a entender que sim, eu poderia e posso escrever como uma forma... escrever, né? Mas falar em público como uma forma de ganha-pão, né? Que as pessoas gostam. E é isso que eu venho fazendo desde que eu saí do Rio 2016, no final dos Jogos. E é isso que eu venho fazendo, essa é a minha vida. São palestras no Brasil, em várias partes do Brasil, fora do Brasil também. E agora, com a pandemia, virtualmente. Junto com elas, eu venho tocando o canal Histórias de Cego. E tudo isso começou realmente com o blog. O meu blog na Aurés, né, no site da Aurés, que durou de 2010 a mais ou menos 2013, quando um problema do servidor apagou todos os textos. Eu fiquei muito frustrado. Eu tinha os textos, mas não tinha mais o blog. E aí 2 anos depois eu recomecei o blog, aí já em site próprio. E justamente em 2017, quando eu estava na fase que eu tinha acabado o meu emprego no Rio 2016, que eu estava me reencontrando profissionalmente, o blog também deu um outro problema no servidor e eu perdi tudo. Não os textos, porque os textos estavam no computador, mas o blog. E aí deu um desânimo ferrenho, e eu já estava começando no YouTube, o YouTube estava muito pequeno, atualmente eu tenho 300 mil inscritos, mas na época eu não tinha nem 100, não é 100 mil não tinha nem 100 inscritos, e eu não tive mais ânimo de fazer o blog, eu continuava apenas com o meu diário, se isso eu não parei nunca, não paro nunca até hoje, eu gosto muito, né, me faz um bem enorme, eu tiro muitas histórias que aconteceram comigo no meu diário, o meu diário serve também para registro de acontecimentos marcantes na minha vida. Eu posso, por exemplo, voltar para uma viagem que foi marcante ou para um dia que foi inesquecível. E é muito bom porque eu tenho acesso a como eu representei isso à época. Não é que eu escrevo dias depois, eu escrevo no dia. Então, sob o calor das emoções e sem você saber o que vai acontecer no dia seguinte, por exemplo. Então, tem angústias e ansiedades, coisas que se revelaram inapropriadas, que se revelaram falsas, que no dia seguinte, nossa, não precisava ter sofrido aquilo, mas eu deixei registrado. Então é algo que me faz conhecer muito sobre mim e eu costumo comparar com um álbum de fotografias, porque eu, enquanto pessoa cega, eu não vou tirar uma foto de um lugar que eu viajo, mas eu posso fazer uma descrição de como foi aquele dia para mim. Eu posso, naquele dia, naquele momento, escrever e depois poder ler, e aí é para mim como se eu estivesse num álbum de fotografias. Juntando isso tudo, a minha paixão por escrever, a minha
facilidade de escrever, de botar as coisas no papel, as pessoas gostavam do blog, os 2 blogs eram sempre elogiados, veio a vontade de fazer um livro. E aí que surgiu o livro Histórias de Cego. Eu reencontrei uma pessoa que eu conhecia, conhecia há algum tempo, a Raquel, lá da editora Oficina Raquel, e ela me incentivou a escrever o livro. Outras pessoas também nas minhas redes sociais incentivavam bastante. E eu fiz uma campanha de catarse, de arrecadação de fundos, e nós acabamos conseguindo. Eu tive também um aporte muito bacana da Universidade de Tennessee, para quem eu já tinha feito alguns trabalhos. Eles acreditaram no meu trabalho. Eu já tinha um bom nome lá feito com eles, tanto que meu livro, eu tenho várias cópias do meu livro em inglês, né? Isso é muito bacana, para mim é fantástico. E eu posso dizer agora que eu sou um autor. O livro Histórias de Cego foi lançado. O objetivo, quando eu lancei, era justamente levar para as palestras. Eu cheguei a fazer palestras para 1.000 pessoas. Em geral eram 20, 40, 100, porque eu sou contratado por empresas. Às vezes vou em escola, às vezes não, vou muito em escola. E as pessoas sempre perguntavam: cadê seu livro? Cadê seu livro? Eu, beleza, vou fazer um livro para levar. E aí começou a pandemia. O livro só está sendo vendido online, né? Tanto em formato impresso quanto em formato digital, mas eu consegui realizar meu sonho de botar algumas das minhas histórias ali, por isso ele se chama Histórias de Cego. Não é um livro de... não é um livro biografia, não é um formato eu nasci em tal ano, cresci e tal. Eu conto a minha vida através de várias pequenas crônicas. E crônicas que tem um pouco da minha pegada, né? Porque fui eu que escrevi todas elas, não foi ghostwriter e tal. Então eu conto sempre de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma de procurar mostrar um pouco da pessoa com deficiência, que é algo que eu procuro fazer na minha vida, no meu canal, nas minhas palestras. Mostrar que a nossa deficiência, o fato de eu ser cego, não define quem eu sou, né? Mas me explica em alguns aspectos por conta da falta de acessibilidade e do preconceito. Então eu uso a escrita, eu uso os meus vídeos, eu uso minhas palestras como ferramenta de ativismo. Enfim, o meu ativismo é para mostrar que nós só somos cegos, que os nossos grandes problemas derivam da falta de acessibilidade e do preconceito. Se a gente tivesse um mundo acessível, tivesse as pessoas com menos preconceito, a gente poderia estar muito mais incluído. Só pensar, não sei se vocês já viram o filme Bird Box e também um ensaio sobre a cegueira, pensar o quanto aqueles filmes subvertem a ordem como estabelecida e mostram que como seria a nossa vida se faltasse a visão, né? Por acaso, o nosso mundo, ele foi desenvolvido, o mundo que a gente vive agora, ele foi desenvolvido pela visão. A visão sendo o principal sentido. Mas e se não fosse assim, né? Ou de outra forma, e aí eu convido vocês a uma pequena reflexão. Vocês aí que estão assistindo, vocês têm alguma coisa na vida de vocês que vocês acham que não funciona da forma adequada? Uma coisa de algum relacionamento, algum problema que vocês têm no trabalho, com cônjuge, com os filhos, irmãos, família, de um modo geral, pais, chefes, algum medo que vocês tenham, seja de falar em público, seja de, enfim, qualquer coisa. Tem alguma coisa que vocês acham que impedem vocês de irem adiante? E agora eu pergunto, será que só eu aqui tenho algum tipo de deficiência? Eu acho que não, né? Acho que todos nós temos um tipo de deficiência. A minha é só mais aparente. Imagina se essa deficiência que vocês identificaram, se ela moldasse quem vocês são para esse mundo. Se essa deficiência que vocês identificaram em vocês mesmos mostrasse, fosse motivo de vocês serem retirados ou discriminados, ou que as pessoas olhassem para vocês de modo diferente. Então é só isso, é só uma característica minha que faz com que o mundo de vez em quando me olhe de um jeito diferente. E a maioria das vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento. Então meu livro História de Cego, meu canal no YouTube, as minhas palestras, essa aula aqui tem como primeiro propósito mostrar o potencial da pessoa com deficiência, não o meu potencial. Porque as pessoas são diferentes. Eu posso ter uma facilidade em algumas coisas, mas eu tenho dificuldade em outras coisas. Então, o Histórias de Cego, o meu projeto como um todo, ele tem o objetivo de mostrar quem nós somos através da escrita, através das palestras, através dos vídeos. Então, sim, eu uso a escrita como forma de buscar meus objetivos. Às vezes eu falo que eu tenho uma missão na vida, mas não é do ponto de vista religioso, é do ponto de vista que se eu nasci cego, se eu perdi a visão, é justamente porque tem algo a fazer com isso.
eu consegui fazer uma das melhores universidades do Brasil, com a UFRJ, eu falo 4 idiomas, eu tive pais que mesmo separados fisicamente me incentivaram cada um a seu modo para eu ser quem eu sou hoje. Eu tenho uma vida plena, feliz, eu amo viajar, já viajei bastante, eu tive e tenho relacionamentos plenos, então eu sou uma pessoa feliz e realizada, o que não quer dizer que eu não tenha momentos tristes. Então eu queria aproveitar esse talento, vamos dizer assim, essa facilidade de me comunicar, é estranho falar isso, né, mas da gente mesmo, mas esse dom, por assim dizer, para levar essa palavra e ajudar a outras pessoas que às vezes têm outros dons em outras áreas, mas por algum motivo estão ainda dentro de casa ou não despertaram seu pleno potencial. Então é para isso que eu uso a comunicação, antes de tudo mostrar nosso potencial. Quando eu escrevi o livro não foi para ganhar dinheiro. Não sei se alguém ganha dinheiro com o livro no Brasil, essa pessoa não sou eu. Eu escrevi o livro justamente para mostrar quem nós somos, para fazer chegar a mais e mais pessoas um pouquinho dessa palavra. Então, desde o início da minha infância, a escrita foi me moldando quem eu sou, e eu acho que publicar o livro foi o ápice disso, foi a junção de todos aqueles livros que eu li, das gravações em fita cassete que eu fazia, das anotações em braille que eu fazia, das histórias que eu criava, do meu diário, dos livros que me ensinaram um pouco com o meu mundo, porque os livros descrevem coisas que estão no mundo. Então, a culminação foi ter publicado o livro Histórias de Cego. Então, por isso que falar em escrita e falar em inclusão, para mim, é quase a mesma coisa, porque eu uso e sempre usei a escrita como forma de inclusão. E é engraçado que quando eu faço vídeos no YouTube, as pessoas deixam muito comentário assim: mano, você vai voltar a enxergar, por que você não faz uma cirurgia para voltar a enxergar, sendo que eu já fiz milhões? Você tem que ter fé para você ser curado. E eu acho curioso porque as pessoas parecem que têm mais vontade de que eu me cure do que eu mesmo. Porque eu não estou buscando a cura, né? Eu prefiro uma cura para a sociedade. Eu prefiro, se for para curar, que se cure a sociedade, que a sociedade deixe de ter preconceito e discriminação. E aí, quando essas pessoas deixam comentários, são muito bem intencionadas, eu sempre penso, eu não fiz o canal para voltar a enxergar. Eu fiz o canal do YouTube, eu publiquei o livro História de Cego, eu faço as palestras para que as pessoas possam nos enxergar de forma diferente. Estar aqui nessa aula falando para vocês, isso vai virar um vídeo do YouTube, então isso vai chegar a mais gente. Eu espero que você aí que esteja até agora vendo esse vídeo, você possa nunca mais olhar para a pessoa com deficiência de um mesmo modo. Você olha para a pessoa com deficiência como uma pessoa diferente de você, mas que essa diferença não signifique que ela é pior do que você. Tá beleza, gente? A nossa comunicação não precisa terminar aqui. Eu estou nas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo e-mail historiasdecego@gmail.com e fazer o seu contato, fazer sua pergunta, porque vai ser um prazer para mim conversar com vocês. Não existe pergunta feia, não existe pergunta boba. Feio é não perguntar e achar que sabe e tomar decisões baseado no que não sabe, porque aí de preconceito, que preconceito é falta de conhecimento, a gente vira discriminação, porque discriminação é quando a gente acha que sabe e a gente toma alguma decisão, baixa alguma lei, toma alguma medida, se dirige a alguém de uma determinada forma que não é certa, pela falta de conhecimento. Falta de conhecimento todos nós temos, nós não sabemos tudo, o importante é que a gente busque esse conhecimento, e é o que eu tento fazer. Beleza, gente? Espero que tenha sido um conteúdo útil para vocês. Deixem seus comentários no vídeo, escrevam, entrem em contato, porque foi muito bom. Aula como essa, você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau. Logo da jangada. Um círculo amarelo com as bordas em azul escuro, o desenho de uma jangada e a palavra jangada, escrita no seu interior, em azul escuro. Audiodescrição: Gabriel Grilo. Edição de vídeo: Thiago Lázaro. Edição de áudio: Ali Fonteca. Legenda: Ali Fonteca. Música: Pedro Petraco. Narração e elaboração do texto: Marcos Lima. Voz da trilha: Camila Lopes.